Chamo-me Alice e hoje tenho 79 anos. Vivo num canto sossegado de uma aldeia, rodeada de colinas verdes e do trinado dos pássaros que cantam as suas melodias à luz do sol da manhã. Mas apesar desta tranquilidade, no meu coração carrego sombras negras do passado deixadas pelo meu irmão mais velho, Sérgio. O seu nome ecoa nas minhas recordações, não como um símbolo de amor e proteção, mas como uma lembrança do medo profundo que dilacerava a minha jovem alma. Quando fiz 16 anos, não podia prever que a minha casa se tornaria um inferno, onde todos os dias estavam cheios de medo e de dor. O Sérgio, que toda a gente achava ser o irmão perfeito, começou por ser o meu algoz. Começou a mostrar o seu poder de forma inesperada, sussurrando à porta quando eu me preparava para dormir, e com uma admiração traiçoeira quando eu estava tão perto da liberdade. Todas as noites, a sua sombra observava-me através da fresta da porta, com os olhos brilhantes, cheios de luxúria e cobiça. Ele vinha à noite, quando toda a casa estava a dormir e eu parecia estar sozinha, isolada no meu quarto. Lembro-me do som dos seus passos no silêncio, do terror no meu peito enquanto ele entrava no meu mundo, enchendo-o com a sua maldade. Ele tinha uma máquina fotográfica e estava a tirar fotografias. Riu-se, dizendo-me que era o nosso projeto secreto. Eu estava paralisada, sem saber o que fazer e, quando perguntava por quê, ele dizia que era o meu segredinho idiota. Sempre que tentava contar aos meus pais o que estava a acontecer, ele impedia-me, ameaçando-me com violência. Ainda me lembro das suas mãos à volta dos meus pulsos e de como me obrigava a ficar calada, dizendo palavras ameaçadoras: se contares, faço-te mal a ti e àqueles de quem gostas. Senti-me intimidada e a revolta estava a crescer no meu coração. Sentia a nossa casa aparentemente mergulhada na distorção e o mundo à minha volta incapaz de ver a verdade perdida entre as mentiras. O Sérgio tornou-se a minha sombra noturna e cada passo que ele dava no chão era um lembrete de que eu não tinha saída. Os meus pais ficaram ao meu lado, elogiando pelos seus êxitos e pela sua defesa exemplar da família, permanecendo na ignorância, sem nunca suspeitarem que o filho perfeito era na realidade um tirano. Eu, pelo contrário, estava condenada a viver com este horror, com medo até de respirar quando ele estava por perto. Com o passar do tempo, o mistério da sua tirania tornou-se cada vez mais subtil. Ele implorava-me por mais, prometendo mostrar-me o mundo, mas eu só conseguia sentir o medo a apertar-me com o seu punho invisível. Tentei evitar o seu toque, que era menos inocente do que odioso. Quando o fogo do desejo brilhava nos seus olhos, sentia-me dividido ao meio, um lado um irmão e o outro uma sombra que tentava apagar a minha luz interior. Todas as refeições com os meus pais, todas as gargalhadas na festa, tudo estava impregnado de mentiras. Eu sabia que tinha de me decidir. Procurei uma saída, mas quando estava prestes a contar aos meus pais aquilo por que estava a passar, ele ameaçou-me novamente, desta vez com um novo nível de crueldade que esmagou até a minha alma infantil. Não te atrevas a tocar neste assunto, dizia ele, apertando-me o pulso com tanta força que pensei que se ia partir. Comecei a tecer uma luta interna. Não podia continuar a ser uma vítima para sempre. O meu coração ansiava pela liberdade, a liberdade que todos eles davam por garantida enquanto eu estava enjaulada no medo. Estudei-o, procurando todos os momentos possíveis de fraqueza, até que finalmente ocorreu uma fratura na minha mente. Decidi deixar de ser a vítima silenciosa. Uma noite, quando toda a casa estava a dormir e o barulho do ruído branco era o único som, reuni toda a minha coragem. Sabia para onde ele ia quando pensava que eu não estava a olhar e como era presunçoso. Peguei num pedaço de madeira, pesado e quase do tamanho de uma vassoura. Não sabia como iria funcionar, mas a minha raiva interior estava a aumentar. Esperei o momento em que Sérgio ficasse sozinho novamente, e quando ele reapareceu, sentindo-se invencível, decidi que aquela era a minha hora.
Estava pronta para quebrar a fechadura que ele estava a colocar na minha alma, de uma vez por todas. Nessa noite, quando as portas se abriram e ele entrou na sala com um sorriso intimidante e aterrador, eu estava pronta. Não me podia deixar entrar em pânico. Reuni toda a minha adrenalina e, no momento em que ele se aproximou, fiz a minha jogada. Aquele instante, em que todas as leis da ordem se desmoronaram, foi o final do seu poder sobre mim. Lembrei-me de quantas vezes isto tinha acontecido, e sabia que esta era a minha oportunidade depois de todos os longos anos que tinha passado preso. A dor e o medo transformaram-se em determinação e eu ataquei. Quando vi o medo e o controle desaparecerem e o espaço se encher de liberdade, soube que este momento era crucial. Tinha de recuperar a minha vida e a minha alma, para quebrar as correntes que me tinham prendido durante tanto tempo. No final, sobrevivi e esse dia foi o início de outra viagem. Um caminho onde já não precisaria de me esconder nas sombras, onde poderia dizer a mim própria que era livre. Agora vivo, experimentando a beleza da vida, dentro do alinhamento pelo qual um dia lutei. Tornei-me alguém capaz de escapar à escuridão e encontrei finalmente o meu caminho para a luz a qual me entreguei de todo o coração ao longo dos anos. Quando pus para trás das costas aquela noite escura e de pesadelo, a minha vida encheu-se não só de medo, mas também de uma onda de libertação que me tinha faltado durante tanto tempo. No entanto, esses primeiros passos para a liberdade foram seguidos por ondas de memórias que me deixaram tão frágil como vidro. Ainda sentia o peso da traição, como se a sombra de Sérgio espreitasse em todos os cantos da minha mente, lembrando-me a cada minuto daqueles dias sombrios em que eu tinha sido vítima dele. Todas as noites, quando me deitava, revivia todos aqueles momentos horríveis, uma e outra vez. Ele era meu irmão, um homem em quem eu confiava, e esta traição cortou-me como uma faca no coração. Lembrava-me de o admirar quando era criança, de ouvir histórias sobre a sua coragem e força, de me sentir orgulhosa por ele ter sido a minha rocha nos momentos difíceis. E agora este mesmo homem, em quem eu confiava, tornou-se o meu algoz. Como é que o exemplo perfeito de amor fraterno se tornou apenas uma máscara para um monstro subterrâneo? Cada elogio a Sérgio, cada herói que és para a nossa família em minha casa, tocava-me o coração como uma faca de fogo. Sentia que o mundo à minha volta estava construído sobre mentiras e que ninguém sabia a verdade sobre nós. A minha mãe, o meu pai, ambos olhavam para ele com admiração, enquanto eu morria por dentro. Eles não viam as noites em que eu soluçava na almofada, sabendo que não lhes podia dizer o quão mal me sentia. Cuspia nas minhas próprias lágrimas, escondendo-as debaixo dos lençóis, como se isso me ajudasse a esquecer a dor. Olhando para o mundo, para os rostos das pessoas que não tinham consciência da escuridão que permeava a minha vida, senti-me sozinha. Não tinha amigos, nem apoios poderosos. Apenas este terror secreto que me abraçava suavemente todas as noites. E mesmo quando tentava ser normal, quando nos sentávamos todos à mesa, rindo e discutindo o dia a dia, dava por mim num abismo de desespero, ansiando por uma verdade que não podia ser dita. Por vezes, quando a minha mãe estava a jantar e a admirar um novo sucesso do Sérgio, eu perdia-me em pensamentos de justiça. Como é que o homem que personificava a bondade aos olhos de toda a gente era, na realidade, o portador do medo e da dor? Vi e compreendi que o que estava a viver não era apenas o seu crime, era o crime de toda a família. Tinha estado em silêncio durante demasiado tempo e isso estava a enlouquecer-me. Para onde tinha ido a minha força? A minha independência? Como é que eu podia deixar que isto me destruísse? Cada segundo passado na sombra do seu poder era como uma tortura. Mas estava na hora. Cada puxão, cada pensamento de como eu era livre, instilava uma nova força em mim. Apercebi-me de que não podia deixar que ele me destruísse, mesmo com a diferença física, e com essa percepção veio uma nova vontade de viver. Em breve a minha vida começou a mudar.
Comecei a encontrar formas de expressar as minhas experiências através da arte, o desenho e a escrita tornaram-se os meus salvadores. Criei pinturas vivas, cheias de luz e esperança e, ao olhar para elas, a onda de dor que me estava a invadir acalmou um pouco. Finalmente, podia eliminar as sombras da minha vida. Mas todas as noites, quando a escuridão envolvia o meu mundo, continuava a sentir a sua presença como um frio arrepiante. O Sérgio continuava na minha mente e, apesar de ter tomado a decisão de o deixar para trás, nunca me abandonou. Aprendi a perdoar não só a ele, mas a mim própria pela fraqueza que senti na altura, por todas as lágrimas e medo que permaneceram nas sombras da minha infância. Tomei a decisão de queimar essas memórias. Caminhei até a minha colina, onde tinha passado muitos dos meus anos de infância e que agora era um lugar sagrado. Um dia, fiz um ritual de libertação, queimei desenhos antigos e páginas cheias de mágoa, sussurrando para mim própria: deixa isto arder, tal como ardeu uma parte do meu coração. E quando me afastei, apercebi-me, a dor já não me define. Serei capaz de dizer a minha verdade, serei capaz de viver com orgulho. O meu mundo voltaria a ser um lugar onde eu poderia respirar, onde o meu coração seria livre, sem um traço de destruição total. Agora, mesmo quando olho para trás e vejo o que aconteceu, aceito como parte do meu percurso. Estou mais forte do que nunca. A traição de Sérgio ensinou-me uma resiliência infinita e ensinou-me a apreciar cada respiração e cada sorriso. E agora, nos meus 79 anos, vivo com o orgulho e a paz com que sonhei e, embora as cicatrizes ainda permaneçam, já não me definem. Encontrei a minha felicidade, a minha força e, acima de tudo, a minha liberdade.